sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. E antes de falar de nossa convidada, que hoje é uma convidada especial e vocês vão ver, quero falar que estamos ainda no estúdio aqui, montado especialmente para o nosso podcast na Casa Cor, na Casa Cor do Espírito Santo. E quero agradecer também o patrocínio da OCB do Espírito Santo, que conecta histórias através das cooperativas. E nossa convidada de hoje, vamos lá. Olha, adoro conversar com ela. Se tem uma pessoa agradável, simpática, é esta advogada, jovem advogada, formada em 2013, que nem sabia se queria advogar. Trabalhou em tudo que vocês podem imaginar, até em posto de combustível. Seja muito bem-vinda, minha querida, uma obrigada. Querida de verdade. Querida é você, Raquel Viorek. Muito obrigada. Para mim que é uma honra estar aqui com você, uma pessoa maravilhosa. Pessoa, você sabe, né? O quanto eu tenho de admiração por você, né? Carinho. Obrigada, eu também te adoro de verdade essa mulher incrível. Vamos lá. Que história é essa de nunca quis ou teve certeza de fazer advocacia ou de advogar? Pois é, menina, aquela história. A gente entra na faculdade e fala, eu acho que eu quero fazer concurso. E aí eu tinha isso na cabeça, eu quero fazer concurso, sou uma apaixonada pelo Ministério Público. Mas você sempre gostou do direito? Sim, sempre gostei muito da área, dessa questão da justiça e tudo mais. E eu sempre botava assim, a advocacia como um segundo plano da vida. Assim. Aí eu falei, não, beleza. Formei, fiz a primeira prova, reprovei. E aí eu falei, quer saber, eu vou viver a vida, vou trabalhar, vou fazer as coisas. Fui trabalhar em tudo quanto é coisa, como você já falou. Trabalhei em posto, trabalhei tudo. E aí, num desses momentos, eu fiz uma viagem, morei fora, retornei. E quando eu me encontrei com o RISC, que eu fui começando a me encontrar com a advocacia, ele sempre veio falando muito da questão do jovem advogado, não querer que as pessoas desistissem do sonho e tudo mais. E ali que eu fui começando a me encontrar e fui pro lado da advocacia e hoje em dia eu olho assim com muito mais paixão. A minha paixão sempre vai crescendo pela advocacia, mas eu olho com muito mais paixão, muito mais que antes. Que legal! E essa sua experiência aí de ter trabalhado em várias áreas contribuiu para a sua atuação agora? Eu acho que contribui até para você quanto pessoa, assim, você vai conhecendo de tudo um pouco e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de aprender. Eu gosto de aprender, seja o que você quiser me ensinar. Como no posto de combustível, por exemplo. Eu trabalhava na parte administrativa do posto. Mas não significava que nos momentos que eu tivesse terminado o meu trabalho, eu ia ficar à toa. Eu não consigo ficar à toa também, né? Sou super elétrica. Então, eu passava para a lojinha, eu ajudava na pista, ajudei a abastecer, ajudava a receber combustível, ajudava a receber dinheiro. Então, eu gosto muito de aprender. Então, essa parte de você ir aprendendo um pouquinho de tudo, eu acho que vai fazendo você crescer quanto pessoa. Então, quanto você cresce quanto pessoa, você cresce em qualquer ambiente também. Eu penso assim, pelo menos. Com certeza. Não tem... E a prova da OAB, você falou que a primeira que você fez... Você reprovou. E como é que foi depois? A prova foi um desafio para você mesmo? Foi porque quando eu retornei ao Brasil... Que aí eu entrei nessa questão, comecei com RISC de novo, essa parte. Eu falei, quero fazer mesmo. Isso já tinha, acho que uns 7 ou 8 anos que eu era formada. E não estudava mais. E aí muita coisa mudou. Gente, reforma trabalhista, não tinha visto. Aí eu falei, gente, beleza, vou estudar. Vou pegar uma matéria e vou estudar. E eu não sou de estudar sozinha. Eu não sou essa pessoa que consegue chegar e estudar sozinha. Eu preciso ter um mentor. Mas eu me inventei de fazer sozinha e reprovei de novo. Falei, não tem problema, não vou desistir, sou persistente. Vou de novo. Até que eu virei e falei, Raquel, entenda que você precisa realmente do seu mentor. Contratei um curso, fui fazer o cursinho, fiz a primeira fase, aí sim, fui aprovada. E aí eu fui para a segunda fase, eu falei, essa é a minha prova. E veio o Covid. Claro, porque minha vida, como eu já falei, é uma comédia. Não podia ser fácil, podia ser fácil. Foi a primeira prova de segunda fase com a questão do Covid, né? Então foi aquela prova que eles adiaram. Então demorou em torno de 1 ano para eu poder fazer a prova da segunda fase. E para quem faz segunda fase, quem já fez a prova, gente, todo mundo já sabe. É assim, você tem aquele período para você estudar, aí o pessoal fala, mas é bom mais tempo para estudar. Na verdade, não. Uma que aumenta a sua ansiedade e outra que você fica dando looping naquela matéria. E aquilo, pelo menos para mim, a minha ansiedade só aumentava. E eu lembro que eles marcaram para dezembro e ainda deram a oportunidade. Você pode fazer,
ou você pode deixar para fazer depois. Eu falei, gente, eu vou com Covid, sem Covid, eu vou de qualquer jeito, eu vou nessa prova. Fui e graças a Deus fui aprovada. Aí foi festa na OAB, legal. festa em casa, festa tudo quanto é lugar. Me conta uma coisa, você como falou já foi morar fora e tal. Quando você chegou, que história é essa de você ter perdido uma entrevista lá, um emprego por conta de documentos? Exato. Até a burocracia te atrapalhou? A burocracia, alguma coisinha me bota mais emoção na vida. O bom de tudo, Raquel, que você leva tudo na esportiva. Tem que levar, gente. Imagina se eu levasse todos esses perrengues da minha vida e não levasse na esportiva, eu não tava aqui. Não, tem que levar. Tudo tem um lado positivo nessa vida, por pior que possa parecer. A gente vai achar. Eu fui, quando eu retornei, como falei, não consigo ficar parada, voltei e falei, gente, eu vou atrás de alguma coisa. Eu acho que tinha 3 meses que eu estava no Brasil, 2 meses que eu estava no Brasil, por aí. E eu fui chamada para uma entrevista num escritório, passei na seleção, e eles falaram, olha, então você tem que trazer seus documentos. Eu levei meus documentos, mas a Raquel não tinha trocado a documentação dela para o nome de casada. Porque eu viajei, eu casei, a minha vida é uma emoção, né? Eu casei 10 dias depois, eu fui embora. Então eu não fiz nada, eu simplesmente casei e saí. Aí eu não tinha trocado documento, CPF estava ainda com o nome de solteira, tive que trocar, e vai, mexer, marca para trocar e tudo mais. E nesse tempo não deu para eles esperarem, né? Óbvio que eles não iam ficar esperando tanto. Mas o lado bom é que nesse entremeio eu vi que o RISC estava precisando de alguém para conseguir ajudar ele no escritório e tudo mais. E aí eu me candidatei e então que eu comecei essa parte aí, essa guinada na parte mais da advocacia, de contato e tudo mais. É onde que eu comecei para chegar onde eu tô hoje. E como foram os seus primeiros clientes? A gente começa sempre o quê? Conosco, com a família. Então é sempre assim, irmã, prima, amiga. Então é tudo girando nessa área, assim. E aí é sempre aquele primeiro desafio, assim, aquela primeira audiência que você fica super nervosa e depois você olha e fala, não precisava de tudo isso, mas não tem como, esse nervosismo, acho que faz bom. Parte. Faz parte e é bom pra te deixar atento, né? Sim. Aos detalhes. Porque quando a gente começa a relaxar demais é que a gente erra na coisinha simples, né? Então, acho que isso que é o lado bom. Então, é aquele nervosismo, aquela coisa que você não sabe se você fez direito, aí você peticiona, daqui a pouco você olha que faltou um documento básico, como o seu documento, aí você fala, meu Deus, eu não acredito que eu fiz isso. Mas aí você vai tocando e vai levando, e com o tempo você vai se acostumando um pouquinho mais, não? Mas você se lembra, assim, do seu primeiro caso? Ou não? Ou sua primeira audiência? A primeira audiência sempre marca. Fui eu com uma amiga minha que estava também comigo nessa audiência. E aí foi uma audiência já online e a gente, assim, super nervosa. Já online. Que você recebeu? É recente a minha carteira, agora tem uns 2... Eu recebi a carteira online também. Aquela cerimônia virtual. Cerimônia virtual, foi tudo online. E aí minha primeira audiência foi online, tava eu e essa minha amiga, e aquele nervosismo, o link tá certo, não tá certo, o horário, não sei o quê. Mas graças a Deus deu tudo certo, a gente conseguiu se comunicar, conseguimos terminar, foi juizado, então foi mais tranquilo. Graças a Deus deu tudo certo pra gente também. Eu falei, o que é mais importante? Passou. E você é amiga do PJE? Eu tenho minhas brigas com ele, porque quando eu preciso dele, às vezes ele me deixa na mão. Ele faz isso, ele costuma fazer isso. Quando ele funciona, ele é tão legal. Nossa, eu nutro assim, um sentimento gostoso por ele quando ele funciona. O problema é quando ele não funciona. Não funciona. Mas vai melhorar, tem que ter fé que vai melhorar. Você também trabalha na OAB. Sim. Conta pra gente essa experiência, as histórias que você tem de trabalhar na OAB. Hoje eu comecei na época, né, como secretária do presidente. Aí eu fiquei em torno de uns 2 anos e pouco como secretária do presidente RISC. E foi assim, muito bom porque eu também conheci muita gente, eu vi muita gente, conheço muita gente por conta disso também. E é muito gostoso. Mas também é um tipo de trabalho que não é fácil. Então, às vezes a pessoa olha, secretária, só vai agendar. Então, não é tão simples assim. Então, você cuidar da agenda de uma pessoa como o presidente não é simples. Você tem que ter muita responsabilidade com tudo que você está fazendo. E aí me apareceu a oportunidade de ir para a assessoria do conselho. Eu conversei com ele falou, claro, né? Ele, maravilhoso. Ele, não, Raquel, óbvio, não sei o quê. E aí a gente colocou outra pessoa no meu lugar, que é extremamente competente também. E eu fui à assessoria do conselho. E a assessoria do conselho nós temos nada mais, nada menos do que Celinha, né? Celinha que tá lá, aquele pilar da OAB, todo mundo sabe quem é a Celinha. Não tinha pessoa melhor para me ensinar.
Celinha sabe tudo, cada cantinho da OAB. E aí eu comecei a aprender com a Celinha e eu fui começando assim, bem do básico mesmo ali, a gente cuida primeira, segunda, terceira Câmara, órgão especial hoje, conselho pleno, inscrições para ordem, carteira estagiário, todas as carteiras. Então, assim, é muita coisa dentro de um setor, mas tudo feito com muita capacidade e muita responsabilidade. E a Celinha sempre me mostrando muito isso. Então, hoje eu sou muito adaptada ao conselho, eu gosto muito do conselho, eu gosto muito de tudo que a gente trata, principalmente assim, a reunião do conselho é uma reunião grande, né? Uma reunião às vezes pesada, mas é bom porque você soluciona problemas. Para alguém, de um jeito ou de outro, você está solucionando problemas. As carteiras, as inscrições são melhores ainda, né? Porque aí você vê na entrega de carteira todo aquele trabalho feito sendo ali retribuído e a pessoa fica extremamente feliz. É muito gostoso quando o pessoal vai lá, às vezes, vim tomar um cafezinho com você, vim te conhecer, que fala muito com você, ou vê seus e-mails. E é muito gostoso essa recíproca, assim, dos novos advogados, dos advogados que precisam, às vezes, de você para alguma coisa. Então, essa parte eu acho muito gostosa, essa parte de você conseguir contribuir de alguma forma. E dentro da ordem, tem alguma história, assim, que tenha te marcado? Tem, infelizmente, às você vezes já tem se emocionou também? Tem pessoas lá que às vezes foram solicitando carteira e a pessoa explica e você, quando você vai ver a história da pessoa, assim, a urgência dela ou a situação dela, pessoas que precisaram passar por muitas dificuldades, todo mundo passa suas dificuldades, mas você vê que algumas pessoas têm umas dificuldades um pouco maiores e a luta da pessoa até chegar lá, então isso tudo, assim, é muito gratificante. E você faz com mais zelo, não é que você não cuide dos demais, mas você faz com um pouco mais de zelo e igual eu falei, quando você vê que aquela pessoa que você já estava ali, que já lutou tanto para chegar lá, ela chega, nossa, entrega de carteira quando é pessoal, hoje em dia já tem, né, graças a Deus, não tá tão online, mas quando você vê, assim, a família fazendo foto, às vezes as pessoas chorando por aquele momento, assim, lembrando das superações, eu acho que é a parte mais gostosa, assim, tudo, assim, de tudo é a parte mais gostosa. E conta pra gente, qual é a área do direito que você é apaixonada, que você quer se dedicar mais? Eu tenho uma paixão desde a faculdade pelo direito criminal, penal, assim... Sério? Sério, eu lembro que eu tinha uma professora e ela ia explicando, é como se as coisas fossem acontecendo na minha frente, assim. As outras matérias eu não via com tanta facilidade, mas o direito penal ela ia explicando as coisas, é como se eu visse a coisa acontecer. Eu sempre fui muito apaixonada, assim. E aí eu gosto muito dessa área. E eu gosto principalmente, que aí é minha paixão, assim, eu falo assim de olhos brilhantes, do estudo da psicopatia. Sou psicopatia, apaixonada Raquel? pelo estudo da psicopatia. Eu gosto muito dessa mistura da questão da mente com crime. Então eu gosto muito dessa área, assim. E eu comecei isso na faculdade, não sabia nem direito o que eu queria entender. E aí eu fiz isso como meu TCC na faculdade, meu TCC na pós. Eu continuo estudando isso por mim mesma. Eu já escrevi alguns artigos que foram publicados no site da OAB, uns 2 num jornal aqui da Grande Vitória, de grande circulação. Então, eu gosto muito desse assunto e procuro estudar até hoje por mim mesma, assim, para que eu aprenda, para que eu saiba, porque é o que eu realmente gosto de estudar, assim. E você já atuou em algum caso, assim, que... Eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu ainda não atuei. Porque saber que você está atuando com algum psicopata, eu acho que não seria algo muito agradável. Mas infelizmente, ou felizmente, eu ainda não tive a oportunidade de atuar e efetivamente pretendo um dia ter. Tá se preparando para isso? Tô me preparando, pelo menos preparando para isso, estudando para isso. E hoje você atua em que área? Hoje eu praticamente só faço alguns processos assim mais vamos dizer assim, mais íntimos, assim, para amigos e tudo mais. Eu tenho minhas parcerias, porque com a OAB fica muito complicado. Como eu trabalho na OAB, eu consegui dar conta também de externos. Então o tempo fica muito corrido. Então, para mim, para que eu consiga fazer um bom trabalho, fica complicado. Então, eu tenho as minhas parcerias para me ajudar e eu, efetivamente, fico com as coisas um pouco mais tranquilas. Juizado, coisinha de alguém, de um amigo, de uma parente meu, particular, de irmão. Aí eu vou pegando essas coisinhas um pouco menores. Coisas maiores eu passo para parceria. Como é que você é brava? Porque eu não te vejo muito brava. Numa audiência você é brava. Eu acho que eu não sou brava.
Já brincaram comigo falando, eu acho que você é brava. Eu falei, gente, eu não sou brava, eu sou tão legal. Eu acho assim que não é questão de ser brava, eu acho que é questão de postura. Sim, você pode, em qualquer ambiente, você pode brincar, você pode falar, mas na hora que você tiver que se posicionar, você vai colocar sua postura, sua impostação de voz e você vai falar o que você tiver que falar. Isso em qualquer ambiente, não é por você ser mulher ou homem, o que for. Você vai se posicionar da melhor forma possível. Então você toma o seu lugar e segue, levanta a cabeça e vai embora. Não olha pra trás. Advogado é difícil? Advogado, a gente brinca assim que advogado às vezes é uma racinha meio complicada. Né? Advogado às vezes é um pouquinho complicado porque às vezes algumas pessoas, graças a Deus não são todos, eles têm aquela questão da razão, do conhecimento. Eu sei que você ter razão, eu acho que é meio complicadinho assim a questão de você ter razão, porque quando você tem razão, você põe na sua cabeça que você realmente tem e você acha que você é quem vai resolver tudo. Então eu tenho muito medo assim de quando eu me boto assim, eu tenho razão. Então eu, por exemplo, procuro tentar não deixar, entre aspas, a razão me contaminar, vamos dizer assim. Você pode até saber o que você está fazendo, mas parar para ouvir as outras pessoas, parar para ver outros pontos também, acho que é extremamente importante porque você cresce. Senão você só olha para um lado e eu acho que também a formação do advogado, muitas vezes, vai muito para essa questão do litígio, né? Sim, ele já essa tá ali, coisa, né? Já vem desde a faculdade Pronto pro litígio, né? E uma faísquinha qualquer. Às vezes já é o suficiente para aquela coisa ficar uma coisa muito maior do que precisava ser. Não precisa de tudo isso às vezes, gente. É igual eu brinco às vezes em casos de prerrogativas que às vezes a gente acaba sabendo e tal. Eu falo assim, eu acho que antes de qualquer coisa é educação, né? Então, se você vai chegar numa delegacia, chega com educação, conversar com o delegado de uma forma cortês, como você espera também ser recebido. E você vai. E essas coisinhas vão abrindo as portas. Não precisa chegar com a razão, sendo o dono da razão. Por mais que você tenha razão, tenta, né, ponderar as coisas que às vezes coisas simples vão abrir as portas para você. E você já chegar tão afoito assim, tão nesse litígio, nessa faísca, nessa coisa, às vezes não é o melhor caminho. Penso eu, pelo menos. Agora conta pra gente, você sabe que aqui a gente quer saber bastidores, perrengues, tudo mais. Conta pra gente aos perrengues que você passou aí no trabalho, na ordem, nos estágios. Gente, perrengue, a gente passa tudo quanto é lugar, mas estágio eu acho que foi assim. A cereja do bolo, né? Acho que foi a cereja do bolo da minha vida até então. Porque estagiar, a melhor parte, vamos começar do começo. Como começou? Eu trabalhava numa empresa privada e eu tinha até um bom salário e eu precisava estagiar, acho que eu já estava no 6º para 7º período, eu precisava estagiar. E aí um amigo meu, que é de Marechal, estagiava em Marechal, me ligou um dia. Eu tava trabalhando, falou, Raquel, você quer um estágio? Eu falei, nossa, que maravilha, né? Deus olhou pra mim. Falei, claro que eu quero, querido. Por favor, né? Onde que é? Ele, então, é em Marechal Floriano, no Ministério Público, você tem 5 minutos pra me responder. Já te ligo. E desligou o telefone. Eu falei, Marechal Floriano, 5 minutos pra responder, Ministério Público. Falei, ok, mas eu tenho um trabalho, né? Eu trabalho aqui, eu não consigo. E o estágio lá, na época, quando eu entrei, eu acho que eram 5 horas, então eu tinha o tempo da viagem e tal. Ou seja, era o dia todo. Da capital até Marechal, é quanto tempo? Eu morava em Campo Grande, Cariacica, então eu demorava em torno de 1h10 para subir, mais 1h10, 1h20 Marechal para fica descer. na serra. Isso, depois da entrada de Campinho e tal. Aí eu calculando mais ou menos, gente, é o dia inteiro, né? Como se fosse um trabalho, eu não posso trabalhar e estagiar. Aí eu falei, ele me ligou, eu preciso da resposta. Eu falei, eu vou. Aí ele, você vem? Eu vou. Ele, então você precisa se apresentar amanhã. Eu falei, como? Falei, claro, gente. Fui trabalhando. Trabalhando dentro da empresa, isso. Eu fui conversar com o pessoal da empresa, porque eu precisava de sair e tudo mais. Aí eles me dispensaram. Na verdade, me dispensaram não, né? Eu tive que pedir contas, enfim. Eu achei que seria melhor eu mesmo perder, vamos dizer assim, financeiramente, mas ganhar no aprendizado. E pra mim, hoje, eu falo assim, foi a melhor escolha que eu podia ter feito. Porque Marechal, por ser com marca única, eu vi de tudo um pouco. Então, via no estágio, como era Ministério Público, tinha processo criminal, tinha processo de trânsito, ambiental. Então, eu tinha de tudo. Então, ali, pra mim, eu acho que foi muito gratificante. E aí tem os perrengues também da vida ali, que, ó, minha vida tem os seus perrengues nos estágios também.
E foi ali que você se apaixonou pelo criminal? Eu acho que ali só melhorou a minha paixão pelo criminal, assim, porque Ministério Público, todos aqueles problemas acontecendo e você tentando solucionar o problema das pessoas. Eu fazia atendimento também às pessoas, assim, as pessoas lá, elas viam muitas pessoas um pouco mais simples e você fazia uma coisa que era relativamente simples e a pessoa já ficava tão grata, assim, só por você ter dado às vezes a atenção, dali pra frente só melhorou. Na parte do estágio, mas aí vem a parte do perrengue, porque tem que ter, né? Uma das minhas vezes subindo e descendo a serra, subi para estagiar tranquilamente, período de chuva. Só que choveu tanto que a BR foi fechada pela Polícia Rodoviária Federal. E aí eu liguei para eles e falei, bom, vocês têm um período para abrir? Eles falaram, não, nós não temos nem previsão para abrir. Eu não sei se você sabe, ali embaixo assim tem uma empresa perto da Polícia Rodoviária Federal que ela era muito baixa, então encheu tudo de água, não tinha como circular carro mesmo. E aí eles falaram, nós não temos nem previsão. Eu falei, não tem problema, o que eu vou fazer? Estou presa em Marechal Floriano. Liguei para minha casa, falei com os meus pais, falei, gente, estou presa aqui, não tem nem como ninguém vir me buscar e nem como eu sair daqui. Aí uma das senhoras que trabalhava lá, a dona Paulina, que é uma pessoa maravilhosa, pessoa que eu tenho no coração até hoje, ela falou, não, minha filha, você vai para casa comigo. Ela morava lá. Fui para casa dela, ela me recebeu. Ela trabalhava junto com você. Na parte da limpeza e tudo mais. E aí ela me recebeu na casa dela, eu dormi lá. Ela até hoje ela brinca que eu sou uma das filhas dela. Eu dormi lá, foi, nossa, muito bem tratada, porque ela me mimou pra caramba. Mas aí eu dormi lá, no outro dia acordamos, tudo, fomos para o Ministério Público, começamos a trabalhar. E aí eu dei uma ligada para a Polícia Rodoviária Federal e eles falaram, olha, a previsão de liberar é tal hora que agora eu não vou me recordar. E aí eu fui me preparando, ela fez lanchinho pra mim, tudo preparadinho, pra eu conseguir descer, pegar o ônibus, pra poder descer, pra poder ir pra casa, né? Porque já tinha mais de um dia que eu não ia pra casa. E aí, então, eu consegui passar e realmente tava tudo assim, já tinham liberado uma pista só, mas a empresa tava muito cheio de água, tinha caminhão com água no teto, tava assim, muito, muito ruim mesmo. Falei, gente, agora é arriscado subir e não descer mais, mas graças a Deus foi uma vez só pra eu aprender como que é ficar presa em Marechal Floriano. Mas eu tenho certeza que quando o clima fechava, né, quando... E vocês logo exatamente, pensavam. lá eu já pensava, eu falei, gente, será que hoje vai ser mais um dia que ficarei presa em Marechal? Pelo menos eu já tenho lugar pra ficar, né? Já estava resolvido. Um dos meus perrengues. E depois que você se formou, Raquel, assim, teve algum caso que te chamou muito a atenção de você trabalhar com aquilo assim, falar, não, eu preciso fazer isto? E comigo, não. Aconteceu na vida, no mundo. Existem vários casos, assim, que te chamam mais atenção. E principalmente na área que eu estudo, assim. Então, a gente vai vendo algumas coisas, tipo a von Richthofen, Nardoni. Esses casos, assim, que eu não posso chegar e falar no meu estudo, são psicopatas, porque não passaram pelo teste, é um teste que eu defendo, que é o único teste hoje plausível para você detectar quem é ou não é psicopata. Mas assim, você vai vendo uns traços, né? Depois que você estuda, não que você vai bater o olho em alguém e falar, olha, a pessoa é. Mas você vai vendo uns traços, né? E você olha o perigo que essa mulher é. Exato, olha gente. O perigo. Olha, eu não vou sair olhando por aí e falar assim, ó, Carlinha, tá vendo? Aquela pessoa ali, ó, fica longe. Olha o perigo. Tem algumas coisinhas que a gente vai aprendendo, assim, que são muito legais, assim, de você ter na sua vida. Aquela coisinha que a gente brinca assim, o sexto sentido. Escuta um pouquinho o seu sexto sentido, não faz mal. A pessoa que é muito maravilhosa, aquela pessoa que é extremamente maravilhosa, que não tem defeitos, que é perfeita pra você, se encaixa na sua vida assim como ninguém. Isso tá errado. Não existe ninguém perfeito. Então, aquela pessoa que se aproxima em você, assim, com uma semana já é seu melhor amigo e ela gosta de tudo que você gosta, concorda com tudo que você faz, é muito esquisito. Não vai por aí. Aqueles relacionamentos perfeitos. Eu já tive um que eu tenho certeza que aquele lá era, mas enfim, minha vida é uma comédia. Então, assim, melhor coisa pra se fazer é se afastar. Então, esses casos, assim, que você vai vendo... A mídia também mostra e tudo mais. Esses casos, assim, eu acho que são casos interessantes, assim. São casos que me fazem querer estudar mais
para tentar fazer com que isso seja mais visto pela sociedade. Porque hoje, pelo menos no ordenamento jurídico brasileiro, a gente não tem nada sobre o psicopata. Então é como se ele não existisse aqui no Brasil. É verdade. Nós não temos nada assim, você não vai olhar uma lei, não tem no Código Penal, não tem em lugar nenhum falando assim, o psicopata, quando você tiver um caso de psicopata, vai fazer assim. Não existe o psicopata aqui. Então, o que existe são os transtornos de personalidade e tudo mais. Que é o nome que eles dão, às vezes, quando um psicólogo, um psiquiatra acha que a pessoa pode ser. Só que hoje, já existe há alguns anos, o exame chamado PCLR, foi criado pelo Dr. Robert Hare, lá no Canadá. Ele ficou mais de 20 anos dentro de um sistema carcerário fazendo estudo dos presos e tudo para chegar a esse teste. É um teste com em torno de 20 perguntas. E aí esse teste tem que ser feito por psicólogo, psiquiatra. Então é uma banca que faz esse teste. Aí esse teste existe para fora, alguns países já usam para detectar quem é e quem não é psicopata. E para o Brasil, esse teste já foi traduzido pela doutora Ida Morana, que é assim uma maravilhosa. Já tive, graças a Deus, o prazer de conhecê-la. E ela já traduziu para o Brasil, então ele está pronto para ser usado no nosso ordenamento jurídico, no sistema prisional, só que ele não é usado, porque não temos nada ainda para usar. E aí as pessoas falam, mas você pretende fazer o quê? Às vezes você vai colocar uma legislação mais rígida, né, para eles, porque hoje, pelo menos, o psicopata ele não tem jeito, ele não é doente mental, então ele não tem uma solução para ele. Só que o que eu penso, muito mais do que eu pensar neles, eu penso em quem não é psicopata e convive com um dentro do sistema carcerário. Então, eu tô tirando a oportunidade dessa pessoa de realmente ressocializar, de realmente melhorar, de ter essa oportunidade. Então, eu tô tirando a oportunidade da pessoa que pode melhorar. Já que ele não pode, eu não deveria misturar. Mas, infelizmente, acaba sendo tudo misturado e eles acabam meio que contaminando, vamos dizer assim, fazem com que os outros cometam crimes para eles, enfim, N coisinhas que fazem mal aos demais, né? E você defende que a ciência é uma ferramenta importante para a elucidação do caso? Eu acho extremamente importante. Eu acho que todo advogado criminalista, pelo menos, que é a área que eu mais gosto e gosto de estudar, ele deveria ter conhecimento nem que fosse básico. Para você não ser pego de surpresa, para você ter um preparo maior numa audiência, para você ter um preparo maior com o seu cliente, com tudo, porque às vezes você pega um detalhe, aí as pessoas algumas pessoas às vezes um pouco mais velhas têm essa dificuldade de ver e algumas pessoas jovens também têm, que eu acho interessante, de achar que tudo é muito CSI, né? Aquela coisa muito Hollywood. Sim, e não é, gente. Isso existe na vida. Quando você assiste o CSI lá, que você vê aqueles testes, existem. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não consegue levar isso assim para todos os crimes que acontecem, né? Mas existe. Então, existem essas possibilidades de usar a ciência ao seu favor. E como você vê o uso da tecnologia dentro dessa ciência, dentro dessa busca de elucidação? Porque o que mais me chama na área criminal é a tal da verdade real. Né? É como se a outra não fosse verdade. Mas, enfim, essa busca do que realmente aconteceu, né? Como é que tem sido trazer a tecnologia para a elucidação de casos? Exato, eu acho que é por isso que eu acho que é importante o uso da ciência. E aquela questão, a ciência está sempre evoluindo, as formas de fazer as coisas estão sempre evoluindo, então hoje, às vezes, aquela forma que você está usando é a melhor, mas não significa que daqui a 10 anos vai continuar sendo. Então tem essa questão de você evoluir com a tecnologia, com tudo mais. Mas eu acho extremamente importante porque você vai chegando, eu acho que um pouco mais próximo do que realmente aconteceu. E aí a questão da verdade, da justiça vai ficar de acordo com que realmente o fato, né? Vamos nos ater aos fatos. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Como a gente prova? Com isso, com isso. Então a gente tem, meu pensamento é que vamos usar a tecnologia, vamos usar a ciência para comprovar, como se diz, por A mais B, que esse foi o fato. E aí, do fato, a gente vai tirar a justiça em si. Mas vamos mostrar o fato, vamos provar. Foi isso que aconteceu. E daí em diante, a gente dá sequência. Bacana.
Agora a gente vai entrar numa fase da entrevista de um bate-bola, tá? Coisinha rápida. Nunca diga para um advogado. Você não consegue, você não pode, você não vai. Não diga Alvará vocês não. é? Alvará é felicidade, né, gente? Justiça é? Justiça é linda e difícil. O que você gostaria de ouvir se estivesse começando hoje? O que eu ouvi, não desista. Essa pergunta não vale para você, mas vamos lá, né? Processo físico ou digital? Digital. A não ser em caso de júri, porque, gente, júri digital não tem como. Audiência presencial ou virtual? E depende muito do caso, mas a virtual tem suas facilidades. Nunca comece uma sustentação oral com? Eu acho que não dá. O que você diria para alguém que diz que advogado tem vida fácil? Vamos advogar, vamos viver o dia a dia de um advogado, vamos encarar um PJE, vamos encarar a audiência atrasada, aí depois a gente conversa. O que mais te irrita no processo? A amorosidade. Essa morosidade, é eu acho que aqui. eu já ia falar, acho que se isso não for unânime, gente, acho que morosidade vai muito além de outras coisas. Se não fosse advogada, seria? Acho que psiquiatra. Combina com a Combina com uma parte da minha paixão. Raquel, foi um prazer enorme te receber prazer aqui. foi todo meu, Carlinhos. Desejo muito sucesso para você. Obrigada, amor, para nós, né? Sucesso obrigada. total para você também. Obrigada. Mais uma vez agradecer o nosso patrocinador, a OCB do Espírito Santo. E para você que ainda não se inscreveu, inscreva no canal, compartilha, curta. E se tiver alguma história para contar, conte. Você ainda pode vir aqui. E hoje a gente está na Casa Cor, hein? Imagina só. Até a próxima.